vai ser uma troca, uma partilha de experiências, de vivências, de ideias, quer que seja uma conversa. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Ao Piadeiro, ao fim de 19 episódios. Olha ele nervoso. Estás-te a sentir nervoso ou estás bem? Um bocadinho. Isso já... Não posso olhar muito para ali. Não, caga nisso, te esquece. Estamos Yeah, aqui a conversar os dois. A cena é que eu trouxe pronto, isto na mão. Eu bem trouxe os suportes, mas esqueci-me da anilha. Pronto, vamos ter que fazer com isto na mão. Mais uma falha. Mais uma falha. Já chego atrasado, para variar. Fica para depois. Fica para depois. Pá, é engraçado porque quis trazer ao Piadeiro, porque eu creio já teres visto todos os meus episódios, na verdade, não é? Tu vês todos? A Piadeiro sim, os outros, por exemplo, ainda não vi o último, que ainda não tive tempo, porque tive de viagem. Sim, tu não terminas todos, mas começas todos. Ah, sim. Pronto, depende depois da disponibilidade. Depende dos interlocutores, não é verdade? Pá, e é engraçado porque nós conhecemos, tu deves ser o meu amigo mais antigo, provavelmente, tipo, que conheço há mais anos. Provável. Nós conhecemos-nos desde primária? Sim, primária de certeza. Agora, primeiro, segundo ano, pá, já não sei. Porque nós andámos na número 5, que já está fechada há algum tempo, não sei se sabes. A número 5 já fechou? Já, às vezes Okay. estaciono lá para ir à hamburgueria lá ao lado. Ok. E pronto, a escola está tipo ghost town, completo. E pronto, começámos na mesma escola, mas eu tinha aulas de manhã e tu só tinhas à tarde. Eu tinha à tarde, eu era Sim, da turma da tarde. Era, sim senhora. E tu o que é que eu fazia de manhã? Ficava no ATL? Pá, não sei. Ou não sei quando é que os teus pais te iam Minha lá mãe? levar. Sim, mas quando é que iam lá levar, ou não sei se era a tua mãe, podia ser o teu avô, não sei, não faço ideia. Era a minha mãe, acho eu. Não sei quando é que ela ia lá deixar, mas eu tinha aulas de manhã e depois à tarde ia para o ATL, à espera depois que a minha mãe me fosse buscar. Então, depois, eu tinha ATL de manhã, já me lembro, que era aquele bunker lá em baixo. Exatamente. E nós nos intervalos não brincávamos juntos? Ou Epá, eventualmente sim, tipo já não recordo. Já não me recordo. Mas depois fomos para a Martim de Freitas, que é a escola, como é que se diz? Básica, não é? Sim, segundo e terceiro ciclo. Segundo e terceiro ciclo. E tu no quinto e no sexto ano foste do quinto e sexto B. Exato. E eu... Ou C, já não sei. Se calhar E era a C. C. Se calhar era C. E eu é que era do B, provavelmente, quinto e sexto B. Provável. E depois, do sétimo ao nono ano, fomos da mesma turma. E é aí que Exatamente. já nos conhecíamos há muitos anos, Sim, mas sim. é aí que nos aproximamos. Pronto. E eu sou o teu padrinho de casamento. Verdade. Ou seja, és o meu último afilhado de casamento a faltar-nos a Piadeiros. Portanto, E aqui fui o primeiro a convidar para padrinho. é verdade. O primeiro a casar, o primeiro de quem fui padrinho e o último os últimos são os primeiros. É verdade. É assim que É o que se costuma dizer. Vai-me ficar bem aqui, portanto. E nós temos... Isto para dizer o quê? Trouxe ao Piadeiro porque foi um desafio que eu não estava à espera que aceitasse. Até te digo já. Nem eu. Para quem não sabe, eu odeio câmaras. Câmaras, és tímido. Yeah. És um bocadinho fora da curva no que diz respeito... Pronto, imagina, se olhas para um David ou para um André que gostam destas dinâmicas e estão Yeah. aqui, tereréu. Pá, eu fiquei bem contente que tivesse aceito o convite, portanto, obrigado e seja bem-vindo. A única coisa que está a faltar aqui são as canecas do Next Top Campanha que eu me esqueci. Pronto. Mas fica aqui a dica que já estão disponíveis para compra novamente, portanto, se vocês quiserem apoiar o projeto, estamos aí na via. Mandem mensagem no Instagram que nós resolvemos aí a situação. E para a malta que gosta de saber o que é que tu estás a beber, agora estás a beber água porque são 10 e qualquer coisa da manhã ou 10h58. Pronto, e então ainda é muito cedo para beber álcool. Sim, porque eu vim passar a Páscoa a Coimbra. Este episódio vai sair no domingo de Páscoa, portanto aproveito também para desejar uma boa Páscoa a todos que nos estão a ouvir. Páscoa, malta. Partilhem com a família no almoço. Boa, um bom entretém de domingo. E sim, e bebo água. E olha, ainda bem que tocas nesse tema, porque eu vou deixar... Meio que já deixei de beber álcool nos apiadeiros, porque aquilo rapidamente descamba. Ah, pois. Pá, querendo ou Estás não... soltinho, né? Querendo ou não, fico demasiado soltinho. Depende. Pá, também um gajo não é... Um gajo sabe controlar. No último apiadeiro com o André estávamos a beber. E eu ali para o Já fim... tinhas bebido no jantar. Mas eu já tinha vindo no jantar. Eu ali para o fim... E eram 2 da manhã. Eu ali para o fim começo a ficar com uma taulada. Depende da vibe. Hoje não era dia para beber. Yeah, Pronto. percebo. Já, estavas a falar de vens cá passar a Páscoa. O que é que vais... Tem assim alguma cena que vocês costumem comer ou assim? Especial?
Não, sabes que eu sou zero católico, não é? Tu sabes? Sim, está bem, mas eu também não ligo Vim, muito. o ano passado, por exemplo, não vim, porque não calhou, não me dava jeito, tinha qualquer coisa para fazer por causa do podcast, acho eu. Mas este ano tinha disponibilidade, hoje também é feriado, hoje é sexta, portanto deu jeito. Yeah. É menos um dia que trabalho e já vim ontem à noite. Pá, vim só mesmo para estar com a família, foi mais um momento em que aproveitamos. A minha mãe acho que até o menu que nos vai... acho que o menu que ela vai fazer vai ser raclette, portanto imagina. Ok. Mas ela queria fazer raclette, supostamente é só com queijo, não é? Epá, Que eu saiba. eu sei que raclette é queijo, não sei E eu acompanhar, disse, não sei o resto. mãe, tipo, não me podes servir só queijo num almoço, não é? Tá bem, mas vais comer queijo com alguma coisa. Não, vamos ter carne também, ou Ah. seja, vai ser tipo uma mistura, é que vai ser um mix entre fondue e raclette. Pronto, cada um, Ok. vamos estar todos à mesa, cada um cozinha e Ok. vais comendo. Pá, no limite, legumes e outros vícios. No li- Foda-se, tu já estás. tu, estás Estava a ba- pensar. tu já estás batido. Caraças, pá, vou trazer mais gajos como tu. Pá, aproveitando aqui a deixa do meu ilustre convidado, é claro que este episódio é apoiado pelo Legumes e Outros Vícios, que vocês já sabem que é o vosso restaurante de comida saudável, onde podem fazer encomendas de marmitas semanais todas as semanas. legumeseoutrovicios.pt, código NEXTSTOP para 20% de desconto. E agora que falas nisso, tu, embora não sejas patrocinado pelo Legumes e Outros Vícios, és um cliente fiel. Já nem sei há quanto tempo. Há muitos anos. 2 ou 3 anos ou mais, já nem sei. Tu já não cozinhas. Quer dizer, agora com o Simão, O Simão, para quem não sabe, é o filho do Rui. Rui? É estranho chamar-te Rui. Pá, chama-te se é quiseres. escurteção para mim, é Pronto. escurteção. Também eu prefiro. Yeah. Ou seja, estava a dizer, cozinhava, só que era muita cena do estar a fazer, por exemplo, arroz e bifes todos os dias e depois alguma variaçãozinha. Então fartei-me e comecei a encomendar os legumes e foi uma diferença brutal. Tipo, encomendo para a semana toda e pronto, como cenas bem diferentes e emagreci bué ao início, pá, e 5 ou 6 quilos pá, no primeiro mês ou 2, né? Porque estou a comer, primeiro estou a comer menos. E Certo. depois estou a comer legumes e não como sempre frango, como peixe também, como muito mais peixe agora. E pronto, e tem sido assim já há uns bons anos. Agora com o Simão, pá, fazemos sempre mais alguma coisa para ele. Sempre, ou se for assim, por exemplo, maioritariamente fazemos arroz, tipo arroz de tomate ou arroz de feijão, depende, que ele gosta. Temos a sopa também. E depois às vezes junto um bocadinho de... Agora que ele já pode comer comidas com sal, que ao início não dá. Junto um bocadinho da minha marmita ou o que for e ele come. Ai, tu já lhe juntas um bocado de legumes e Não, outros vícios? agora a maior parte das vezes ele come já o mesmo que eu. Então tu já mandas vir a contar com ele ou não? Sim. Então tu já mandas vir extra por causa do puto. Pá, mais ou menos, tipo, ele para já ainda come muito pouquinho e os almoços são todos na creche, né? Ou seja, Ok. ele só janta connosco, tirando ao fim de semana, claro. E então já divido ali um bocado. O puto curto está na creche. Adora. A Então, sério? agora ultimamente vamos buscá-lo e ele já não quer vir. Yeah. Opa, e é bem fixe, é bem bom. Por acaso a creche é muito fixe. Tem bué atividades com eles, depois elas partilham connosco. Tipo, temos uma aplicaçãozita, eles metem lá tudo. Tipo fotos e não sei o Fotos, quê. já, e eles fazem tudo e mais alguma coisa. Agora na Páscoa eles fizeram um flor. Pá, estava top, estava mesmo bom. Pá. Parecia Tava bom. tipo um mini balançã, estás a Ok. ver? Bué bom, nem chegou a casa, comemos tudo no carro. E como é que é? Tipo, o Simão tem que idade? 1 ano e meio. Como é que é a experiência de ser pai? Epá, é desafiante. Não sei, é uma pergunta difícil, primeiro, porque ao início... Bom, ou seja, durante a gravidez, pelo menos do que eu senti, para o homem é só uma ideia. Porque tu vês a mulher grávida e tal, tipo, sabes que está ali, mas tu não vês nada. Não E sentes não nada. sentes nada. Enquanto que elas, logo ao início, o corpo muda e, por exemplo, ficam mal dispostas, sabe, sentem os pontapézitos. Pá, tem ali muitas mudanças. Para o homem, pá, vê a barriga a crescer. Pronto, basicamente é isso. E vais às consultas e vês uma ecografia, mas vês lá uma coisita que tu nem percebes nada o que é aquilo. Tipo, demoras a perceber. E pronto, depois o médico explica, isto é a mão, isto é o pé. Mas se não explicar, tu não percebes nada. Pelo menos eu não percebia. E depois está cá fora, é um bocado de... Epá, olha, parece tipo survival mode. Porque tens ali um ser que está 100% dependente de ti, tipo, que não sabe nada, ou seja, ao início eles choram, comem e dormem.
e muitas vezes choram e tu não sabes porquê, depois lá vais percebendo, né? Por exemplo, rapidamente percebes o tipo há diferentes tipos de choro, isso é verdade. Ok. Se está com dor já é um choro, se está com fome é outro, se está com cólicas é outro choro. Mas tu distinguias pelo som ou pela forma como eles Pelo choravam? som, Ok. pelo som. Pelo som, yeah. Tipo, se for assim, é fome. Pronto. Se for o tipo a barrar mesmo, provavelmente aleijou, só assim. Cólicas é o mais difícil. Mas pronto, isso é mais nos primeiros meses que eles têm cólicas, porque os órgãos estão-se a desenvolver, então é normal que para ele seja difícil algumas coisas. Mas depois que ele nasce, eu percebo. Ou seja, é engraçado tu estás-me a responder isso porque já te vou dar o exemplo de um amigo meu que também agora foi pai e o que ele me disse. Mas depois de ele nascer, o que tu sentes, não é só. É survival mode, obviamente, porque depois a criança exige muito de nós e acabamos por. Digo eu, não sei, não é? Não sou pai. Sim. Acabas por. A prioridade passa a ser ele, deixas de ser tu ou a Joana, neste caso. Mas. É uma sensação única ou não? É estranho. Ao início é estranho. Tu não sabes muito bem o que é que estás a sentir ao início. Porque está ali um ser pronto, que ao início não faz muito pouco e não sai do sítio. É para onde tu o levares, basicamente. E eu pelo menos não senti, sei lá, às vezes com as mulheres é diferente porque elas estão meses ali no processo. Para nós chega ali no dia do parto, olha, está aqui. Fiquei emocionado, claro que fiquei tipo a primeira vez que o vi, mas pronto, tipo, não é... Ou seja, não sei explicar muito bem, porque assim, eu também não sou um gajo muito sentimental Pois e não. partilhar os meus sentimentos é muito complicado. Mas... Eu estou aqui a tentar escavar, mas o gajo não está... Não, isto é uma eterna discussão aqui em casa. Ainda por cima com a aguinha. Já lá vamos aos nossos... vodkas, a coisa ia lá. Ui, os nossos sentimentalismos bêbados. Pronto, é assim, é diferente. Não sei explicar muito bem, mas é diferente. Tipo, e provavelmente nem dá para explicar. Eu digo-te isto, eu faço esta pergunta, nem era suposto termos começado por aqui, mas é giro. Tenho um amigo que foi pai agora, a semana passada, há 2 semanas, e ele descreveu-me, ou seja, a época da gravidez, ele descreveu-me exatamente como tu. Ele disse-me, a Sofia estava grávida, para mim, eu não sentia nada. Eu estava preocupado com ela, queria que ela... ou seja, acompanhou a gravidez no sentido de a apoiar em tudo o que ela precisava, mas ele não sentia rigorosamente nada. Ok, está grávida. Yeah. Ele não tinha noção do que é que vinha a seguir. Mas ele disse que a partir do momento em que vê o filho pela primeira vez, ele disse que sentiu que a vida mudou. Yeah. E que só está ansioso que todos os amigos à volta dele sejam pais também, para poderem sentir o que ele sentiu naquele dia. Pronto, ele diz que a experiência está a ser bué da fixe. Yeah. É desafiante, isso é. E depois, ou seja, à medida que eles vão crescendo, mais desafiante fica. Mas também mais giro. Sim. Não, porque agora o Simão, eu cheguei aqui a casa, tipo, o Simão é bué da bem disposto. Yeah. Tiveste bué da sorte. Ele é um terrorista. Pois, exato. Portanto, depende da perspectiva. Mas ele tipo, é bem disposto, não é nada envergonhado, riu-se todo comigo, veio para aqui mexer no computador e não sei o quê. Eu acredito que... Mas lá está, tu também não tens um minuto de descanso em casa, tu tens de estar sempre a olhar para ele, porque senão ele esbardalha-se todo e... Yeah. E claro, e é normal, e é para isso que eles servem, é para cair e para se magoarem, E para se levantarem. Sim. A vida é isso. Sim. E agora ao início é deixá-los brincar. Pronto, com cuidados, né? Não vou deixar a mexer em coisas que são perigosas, mas de resto é explorar. É explorar ao máximo, não há assim muito. Pronto, porque tu não consegues chamar à razão. Tipo, ele está a fazer as neiras, está a mexer numa coisa neve, tu dizes não e tiras e não sei o quê, só que depois ele vai ficar frustrado. E também é normal, é a altura das birras e depois atira-se para o chão e chora, mas é o normal. Pronto. Como é que lidas com uma birra do Simão? Tipo, imagina, estás ali muito volta dele, Simãozinho, é? Não, ou é de género? É assim, é difícil. Primeiro, idealmente, ele está a fazer birra, dizem que tu deves deixar, depois passa-lhe e não sei o quê. E de facto passa, mas até passar estás a ouvir berros. E isso também mexe contigo. Se chama nervoso. Yeah. E depois é bem difícil quando ele está a fazer uma birra, tu estás com ele ao colo, depois ele não quer e bate e não sei o quê, pronto, que é o normal. E tu tens de tipo estar para a vida sereno. Tipo, tens de controlar bué. Não vais bater, né? Isso é uma estupidez. Como é óbvio. Depois também não consegues, não vais pôr de castigo, que ele nem sabe o que é isso. Tipo, tens de tentar acalmar, mas muitas vezes não vai dar, e é esperar ou tentar distraí-lo. Maioritariamente nós tentamos sempre distraí-lo com outra cena qualquer. Tipo, ele adora os peluches e tentamos assim com qualquer coisa, ou com brinquedos, não sei. Idealmente distraí-lo com outra coisa.
Por exemplo, ele adora cães. Ele vê um cão na rua, tipo, dispara a correr A para sério? ir fazer festas ao cão, zero medo. Tipo, que também é um perigo. Yeah. Porque eu não sei como é que o cão vai reagir. Mas ele não tem medo nenhum e vai cheio e só quer fazer festas no cão, mais nada. Ele dá-se bem com os Zeus, não dá? Ele dá, o Zeus é que não. O Zeus não gosta dele. Pá, o teu A não cão- ser que tenha comida. O teu cão é. Ele não é. O teu cão é. É peculiar. Não é que ele seja. Yeah. Eu acho que ele gosta das pessoas, só que ele é. Pá, ele é tonto. O teu cão Yeah. é doido. Sabes o que é que o carteiro faz? O quê? O carteiro bate à campinha da entrada do prédio. Toca. Fica... Toca a Certo. campainha. Nem sei o que é que disse, na verdade. Bate a campainha. Certo. Toca a campainha. Não, desculpa. E ele fica assim à porta, só a espreitar, e ele assim, a fera está presa? Que eu já me dou bem com o gajo. Ok. E eu, tá, pronto. E ele ele entra na boa. Ok. Ahm, Pois, porque ele, ainda há bocado, né? O Zeus conhece-me. Não sei se bem, se mal, mas conhece-me. E eu fiz uma festinha, o gajo ok, mas já no fim já me queria dar uma mordidela. ela é falso, ela é muito O falso. gajo é Já, cabrão. quando vem cá neste caso o Cunha, maioritariamente tu entregar os legumes, também já fica assim bué de pé atrás. Eu já ou fecho noutra divisão ou pego ao colo assim, porque eu já sei que ele vai ferrar. Caraças do cão, pá. Yeah. E estamos a falar de uma coisinha assim que mega, ele mega pequenina. Ele nem raça tem, não? Aquilo É uma mistura. É uma manhosa. mistura. E depois aquilo é tipo, é pequenino. Pá, nunca pensei que nós fôssemos entrar em. Fazer um podcast de paternidade. Interessante. Yeah. Interessante. Mas sabes que, voltando agora à nossa amizade, que Certo. nós somos amigos, pá, efetivamente há muito tempo. É, como te disse, és o meu amigo mais antigo. É engraçado porque o Braga comenta muitas vezes que acha super interessante a nossa relação, porque nós não somos os amigos mais próximos. Pá, não estamos. Nós falamos, pá, não digo todos os dias, mas todas as semanas falamos. Yeah. Vamos- Bem, à sexta-feira falamos sempre, não é? Porque À que eu lembro-te. Sim, pronto, para quem não sabe, ele agora tem. Ok, vou ter que te dar esta aqui em episódio, é verdade. o Legumes e Outros Vícios tem que ser encomendado semanalmente, né? Porque a emenda muda. E à sexta-feira é o último dia de encomendar para a semana seguinte. E como eu sou um gajo que, pronto, pouco esquecido. Não conhece um despertador, eh, nem alarme. nem alarmes, ele acaba sempre por me relembrar legumes, mas não é só isso, nós vamos falando, mas Sim, todos mas- os dias pelo menos trocamos uma mensagem do WhatsApp porque fazemos o Wordle. Sim, O Wordle, para quem não sabe, é um jogo, aquilo é um quebra-cabeças, é mais ou menos. um quebra-cabeças de, pá, eu não vou estar aqui a descrever, mas no fundo É tentar adivinhar uma palavra de 5 letras em inglês, pronto. Em- E tens 6 tentativas. 6 tentativas, pronto. Basicamente é isso. E há palavras que são difíceis, às vezes falhamos, mas é raro falharmos, É raro, nós somos é raro. máquinas, É raro. às vezes estamos desempatados, acho que tu Sim, não, me dás não, muitas não é por muitas aí. vezes acertas em poucas vezes, mas depois eu tenho ali picos, há alturas em que eu estou sempre a varrer 3 e 4, 3 e 4. Pois, mas tu recebes uma legião de respostas, não é? Legião de respostas? Eu só faço Wordle contigo e com o Afonso. Ah, ok. Achavas que penso se calhar antes fazias com mais. Não, o Braga chegou a fazer Wordle, mas cagou entretanto Ok. nisso. Só faço contigo e com o Eu só Afonso. faço contigo. Pronto. Falamos todos os dias por isso, mas esquecendo o jogo, nós vamos falando, não somos Sim, aqueles gajos sim. tipo super presentes. E aliás, eu até há uns dias falei num episódio que venho a Coimbra muitas vezes e depois acabo por não vir ter contigo, que é uma grande falha minha, eu sei. Mas nós tivemos bem de tempo afastados no secundário. Foi. Ou Pá. seja, 10º ano nós vamos para a Brotero, para a Uhum. mesma turma, para Economia. E... Exato, socioeconómicas, exatamente. O ano não decorreu muito bem. Eu caguei. Pronto. Não sei se foi... Na minha opinião foi companhias, mas eu não quero dar... Não foram companhias, pá. As companhias advieram daquilo que eu estava a viver em casa na altura. Ah, ok. E acabei por. Yeah. Pronto, mas tendo em conta esse panorama, acho que chateámos, já não sei ao certo. Mas chateámos-nos porquê? Acho, pelo menos na minha ideia foi isso, por causa das tuas companhias. Pois foi, pá. Tu não Que era o gangue das aceitaste. piscinas. Tu ficaste. Não era o Era. gangue das piscinas. Na altura, Era. não vou estar a dizer nomes. Era aquele gajo da nossa turma que Eu fez uma sei bem declaração quem de é. amor. Eu sei bem quem é. Então, mas isso não é o gangue das piscinas. Mas Para mim, não, o gangue das piscinas passa por aquela malta que na altura, pronto, éramos todos mais bonecos, muito bonecos, mas era malta fixe, era tipo o Braga. Sim, mas iam para as piscinas. Eles iam, ok, mas é uma coisa diferente.
na minha opinião. Para mim o Gangue das Piscinas eu vejo de uma forma, com uma conotação positiva, porque associo à altura do André, do Rui, dessa malta. Sim. eh, Xangokus. dos Xangokus, e tu estás, opá, que no fundo éramos só muito bonecos, Certo. mas não fazíamos mal a uma mosca. Tu estás a falar de outro tipo de Gangue das Piscinas, que era Certo, pronto, mais hardcore. mais hardcore. Pronto. Andavas lá. Andava. Para bem ou para mal, andavas Andava lá. E chateámos por causa disso. Depois foi pá, tu não E depois, curtiste. e entretanto tu mudas de escola, então aí deixamos de dar. Eu fui para a Quinta das Flores. Exatamente, foste para a Quinta E das tu Flores. continuaste a tua caminhada na E Brutero. depois, eu já não sei precisar se foi no 11º ou no 12º, se calhar foi 11º. Eu acho que foi 11º. Pá, e um ano depois, talvez, nós cruzamos na altura houve uma festa chamada Frozen Classes, para quem se lembra ou não sei. Pá, a malta de Coimbra que tiver a ouvir isto há de se lembrar, já. Frozen Classes. Isto há de ter sido para aí 2008. Nem sabe. Para aí, não sei. sim, 2008. Quase há 10 anos atrás. 10? Não. 20? Quase há 20 anos. Quase há 20, já. Uau. Encontramos na noite, né? E só mesmo tipo fizemos uma festa do caraças e depois fomos andar de carrinhos de choque os dois e assim. E, pronto. E desde então é que aí mantivemos o contacto mais regular. Aliás, eu era RP dessa festa. Ah, Tu lembras-te disso? Não. Eu andei a vender pulseiras para essa festa, para o Frozen Classes, e depois, exatamente, nós encontrámos-nos à toa. Tu estavas, se bem me recordo, com o Antunes e com o Bruno Monteiro. sim, que era na minha turma. E meus amigos também, tipo conhecidos Sim. amigos. E depois andámos de carrinhos de choque e ficámos Yeah. conectados até então. Yeah. É giro como é que, pronto, nos tendo afastado tanto. E foi, ou seja, foi Porque eu nessa altura também já não estava com companhias nenhumas, tipo, já estava pronto, já tinha carrilado outra vez. Já Não, estava... tu nessa altura foi quando conheceste o Braga, provavelmente. Foi na Quinta das Flores, Pois, exatamente. E foi, isso foi, ou seja, esse 10º ano foi a última vez que fomos assim da mesma turma. Depois cada um seguiu o seu caminho. Verdade. Depois, mas mesmo na faculdade. E depois nós temos uma grande aproximação novamente na faculdade. Ou seja, mesmo em cursos... Mais ou menos, sim. Mais ou menos não. Então nós Não, mas... depois começámos a sair sempre juntos, com o mesmo grupo. tem Então, razão. Insónias, estava a estás lembrar. doido? Pois é, o grande Insónias. Embora em faculdades completamente diferentes, nós tínhamos o mesmo grupo. Exatamente. Nós- Não, agora estou... Exatamente, agora não estava a associar, mas sim, ou seja, tu é que me apresentas essa malta. Não. Ou seja, eu já conhecia o Cunha, sim. Então, Mas, conheces por o exemplo, Cunha, o David, ou não? Não. Porque pensava, por sendo do Campone, pensava que havia Não, ligação. não. Ok. Depois, no 11º, o Jacques é que foi depois para a minha turma. E também, Foi coincidência? sim, Ok. coincidência. Mas estou a dizer de parte das raparigas. Yeah, que a eu não Mónica, os conhecia. a Mónica, a Yeah, Vanessa, yeah. Catarina, Patrícia, isso tudo. Yeah. Catarina. Bem, que tempos de E insónias. depois era quintas e sábados no Insónias, sempre Insónias GNB, Insónias GNB, Insónias GNB. Nós tivemos, pá, a quantidade de neurónios que nós queimámos nessas Yeah. noites não está escrito. Eu lembro-me uma noite mítica no Insónias, que foi no teu aniversário, Foi no meu aniversário. que vamos para a Figueira, ou seja, aniversário em julho, ou seja, calor, vamos para a Figueira, vazio, completamente Figueira, voltamos para Coimbra Yeah. e vamos todos para o Insónias e está literalmente a malta toda, mesmo a malta de Santa Clara, isso estavam lá todos, Rosendos e assim, estava a malta toda. E o gajo, nós só vimos shots na altura e copos de água para cortar. Não, mas temos que dizer que shots é que eram. Primeiro, vamos dar um contexto porque isto é importante, não é? Ok. Porque isto para quem for de Coimbra vai perceber e vai estar a fazer uma Exato. viagem no tempo, mas para quem for de Lisboa ou do Porto ou de outra parte qualquer do país ou do mundo, não vai perceber. O Insónias era um bar, era ou é? Era um bar Micro. minúsculo, ok? Epá, mas os donos eram super simpáticos e nossos Era a amigos... família, era a Sim, família. era uma família, mas no fim aquilo já era tudo, aquilo estávamos em casa ali. Sim, sim. Pronto, era um bar que tinha karaoke, isto também é importante dizer, e tinha DJ. E nós fizemos daquilo, pá, engraçámos com o bar e estávamos ali. Todas as quintas e sábados a nossa malta toda estava ali. E os shots, aquilo eram, os shots normalmente eram €1? Não, Sim. depende, individuais era que €1 na altura. Sim, mas nós Pronto, era mas 8 depois- shots, 5 euros. Exatamente, eles tinham um pack, que eram 8 shots, €5. E depois havia O cartãozinho? um Ai, cartão... a pá, lista com os a shots. lista com os shots. Yeah.
E cada shot tinha uma... Eles eram numerados de 1 a qualquer coisa. Yeah. E os mais fortes eram o 1 e o 4. Exatamente. Então nós chegávamos, para quem está a ver em vídeo, nós chegávamos ao balcão e fazíamos isto. Yeah, e eles já sabiam... Porque os dedos batiam no 1 e no 4 na lista de shots. Exato, e nós fazíamos assim, 1 e 4. Eles já sabiam, então eram 4 shots do 1 e 4 shots do 4. Yeah. Que era... O 1 era... Não, Eles eram parecidos, só mudava uma bebida. um tinha whisky. Lembro-me perfeitamente. Eu Era- acho que o 4 tinha Acho que whisky era vodka... e o primeiro era vodka quê? Pá, não sei. Mas eram fortíssimos e pronto, e a qualidade Agora não estou a conseguir a lembrar. qualidade do álcool Mas- que era mas- servida ali, provavelmente questionável. Yeah. Então nós pedíamos 8 shots e copos de água de plástico, porque aquilo era bum, bum, bum e água. Yeah. Para cortar. Pá, só que o que é que acontece? Às vezes tínhamos 8 pessoas para beber, davam um shot a cada um. Outras vezes, eu e este menino chegámos muitas vezes a pedir um pack só para os dois. Ou seja, Yeah. 4 shots de enfiada cada um. Não, às vezes um gajo bebia dois coisas cada um. 2 packs cada um? Sim. Não, 2 packs para os dois. Ou seja, ok, 8 shots cada um. 8 shots cada um, sim. Pronto, pá, é o que eu digo. Quando não foi mais, muito provavelmente. Muito já perdi a próximo. conta. Sim, eu não sei como é que nós sobrevivemos a essa altura. Um gajo era jovem. No auge dos seus 20 anos. Yeah. Mas mesmo assim, nós queimámos ali muito neurónio. Mas sim, conta a história que ias contar. Desculpa, viemos a Pronto, Figueira, ou seja, chegámos a viemos Sónias. Figueira, está lá toda a gente e obviamente que a gente só bebia shots, né? E então toda a gente começa a pedir um pack. Fosse do que fosse. Às vezes era esse era o mais conhecido. Às vezes também pedíamos muitas vezes absinto Red Bull. Ui, absinto, pois era, nós víamos Que é tanto absinto absinto Red Bull. potentíssimo e Red Bull que dá uma pedalada à bruta. Ai, Jesus. Pronto. Nossa Senhora. E sabia melhor. Ou Tu seja, gostavas mais do absinto Red Bull? Eu gostava. Pelo sabor, yeah. O outro era tenebroso, Oh, mano. puto. O whisky é horrível. Não, mas imagina, absinto Red Bull era muito ixi, Não, doía no corpo, mas sabia-me um bocadinho melhor. eu lembro-me, pá, nós já vivemos cada coisa no Insónias. E uma vez que eu entrei na casa de banho e está lá um amigo nosso sentado na sanita, babum, com uma mulher, pá, assustador. Continua. Isso era o prato do dia, quase. Continua. Não era, mas pronto. Não era, Não, foda-se, não não era era. novidade. Também. Mas enfim, vai, conta Pronto. a história. Ou seja, estamos lá toda a gente, toda a gente pede um pack e chega ao ponto que nos dizem já não temos mais copos. E então era o balcão todo, de uma ponta à outra, tudo corridinho com shots, para toda a gente. Pronto. Eu, se não me engano, eu acho que eram 56 shots. Epá, isso já não sei. Eu tenho este número na cabeça. Posso estar enganado e não sei se 56 é múltiplo de 8. Foda-se, um gajo agora só usa Excel, está Acho que nisto. é. Mas eu acho que é. 7. Bem. Yeah, agora até vou confirmar, parece mal. Não acredito que vou usar a calculadora Não, para 8 fazer vezes isto. 8, 64, 56 é 8 vezes 7. Confere aí. 56 dividido por 8, 7. Não, afinal, a minha matemática não 8, está boa. 8 vezes 7, 56. Está certo, está certo. Pá, a tabuada do ratinho já lá vai. Por acaso, curiosidade, no meu primeiro ano, nós tivemos na turma o Olimpíadas da Tabuada e ganhei. Ganhaste? Yeah. Na primeira... Na primeira classe. Ou seja, quando és mesmo tipo... Sim, quando a gente era Miúdo. o primeiro ano. Yeah. Ok. Pronto, é uma partezinha. Tu fazias o 24 dos cheats naquela altura? Tu lembras-te do jogo isso? do 24? Não era o jogo do 24 que se chamava? Não sei. Também depois havia campeonatos nacionais daquilo, que era patrocinado já pelos cheats. sei. Aquilo era sponsored by cheats. Acho que é capaz. Tinha lá o tipo, que era tigre. tipo do Interturmas e assim, Yeah. não era? Yeah. Lembro-me disso, mas acho que nunca Tu fui. eras isso. nerdolas. Lembro-me que fui. Não, exatamente. Isso nunca fui. Fui uma vez ao corta-mato e jurei para nunca mais. Eu acho que nunca fui ao corta-mato. Ainda bem. Porque fizemos o corta-mato na escola, quem passasse ia à Figueira, fomos para a Figueira num dia de chuva, correr na lama. Portanto, foi Credo. top. Foi top. Portanto, jurei para nunca mais. Mas é sim, isso, continua. nós quebrámos o recorde de shots no Insónias e depois a malta bebeu aquilo tudo. Yeah. Lembro-me tão bem dessa noite e depois fomos para a NB, clássico. Clássico, isso era sempre. Até de manhã. Nós temos boas histórias no Insónias. Fora quando muita gente apagava a meio do caminho. Mas pronto. Yeah. Pá, eu não era muito de apagões, na verdade. Eu lembro-me de uma, mas não sei se. O quê? Que eu apaguei? Ou Sim, ainda apagaste. Não vamos por aí. Não vamos por aí, porque Tudo bem, tudo eu bem. já não lembro. Não, Se mas tu é, quisesses- é melhor não. É melhor não porque foram cometidas muitas infrações. A conduzir? Yeah. Ui. Pronto, adiante. Adiante. Opá, sim, eu já tenho. Pronto. Como é que estamos de tempo? Só. 11h23. Temos mais 20 minutinhos. Ok, tá bom. Tu, pá, pensava que tu me ias puxar a do Chapadão. Isso Calma. também foi numa das noites de Insónia GNB. Yeah.
Eu não sei se estávamos todos. Eu deixo-te contar essa. Ok. Não, sim, foi... Deixa-te contar Não é essa. muito má. Não. Lembro-me que estava eu, tu e o Braga. Exatamente. Se continua, eu lembro-me Pronto. disso. Já não sei se foi Insónias NB, mas em NB foi Foi à porta do NB. de certeza, exatamente, mas já à porta. Em que tu estás já num estado um bocadinho lastimoso. Lastimável, diria eu. pronto. Lastimoso acho que também se pode usar. Pronto. Mas já acho que fica melhor lastimado. Mas eu não sou o Sam daqui, portanto... Ficas... Tá Eu bem, não te vou pode ser. fazer... Epá, não sei. Eu não te vou fazer... sabes que agora é uma questão. O Sam daqui agora fez 2 podcasts conhecidos recentemente. Ok. E ele vem defender a cena do bullying literário. No fundo em que... Que é Grammar Nazis? Ou seja, tipo, deixe-te falar... Tu disseste lastimar... Como é que tu disseste a primeira palavra? Já nem sei. Pronto, eu percebi o que é que tu queres dizer. Certo. E toda a gente que está a ouvir percebeu. E Então, deixa andar, né? eu corrigir-te é Ah. meio como se fosse bullying gramatical. Mas eu não E ele levo tenta isso combater isso, estás a ver? Ok. Por exemplo, Mas eu não levo isso a mal, até porque eu costumo fazer ao contrário. Pronto, isto é construtivo e também Sim, és meu claro. amigo, não é? Provavelmente se fosse um convidado eu deixaria que continuasses. E às vezes não, depende muito do contexto e da oportunidade também para intervir. Mas sim, estás à vontade para cometer gafes aqui. Obrigado. Ou seja, vamos para o NB, já um bocado aos gessos. O outro contexto, para quem não sabe, NB é, ou seja, se o Insónias é o bar que antecede a discoteca, Exato. o NB é a discoteca de Coimbra, pronto, assim Sim, é mais... Pelo menos a que perdura mais no tempo. Todas Exato, as sim, outras as outras foram sempre mudando. vão mudando de gerência, esta acaba sempre por ser a Esta, mesma. yeah. Então chegamos já à porta e tu, no teu estado impecável, começas a falar com o segurança para entrar, mas ele percebeu logo que tu não estavas bem. E tu teimaste e ficaste lixado. E ele, obviamente, não te deixou entrar. Então foste ao outro segurança, que era da zona VIP. Da zona VIP, não, da guest list. Que ele tem sempre duas entradas. A entrada normal e a guest list. Com a mesma conversa. E, obviamente, que ele não te deixou entrar. E, como tu estavas a ficar chateado, eu e o Braga estamos-te a tirar dali. Mas tu estavas teimoso e começaste a ser um bocado agressivo, a empurrar-nos porque querias entrar. E então, visto que a paciência tem limites, o gajo já não estava nas suas... Eu vou-me arrepender tanto disto. Nas suas capacidades totais, eu perco um bocado a paciência e mando um chapadão que tu cais no chão. Mas ainda tem outra. Eu lembro, é que isto ainda tem outra camada antes dessa. Sabes que é engraçado que esse chapadão depois fez-me trazer à realidade e eu lembro-me desse momento. Eu lembro-me, ou seja, não me lembro da interação com os seguranças, mas lembro-me de estarmos mais afastados. Sim. E eu começo, ainda para mais tem esta, eu começo aos pontapés ao André. Exatamente. E a mim empurras-me. Estamos a falar de um gajo de 1,90m e eu começo aos pontapés ao André. E o André, não me perguntes como, porque ele também tem os seus limites, mas naquele dia estava com paciência para mim. Estava com paciência para maturar. Epá, e começou, campanha para com isso, campanha para com isso. E aí que o ruim entra em cena e tu é que me dá. Tipo, já estavas farto daquela palhaçada e bem, pá, um amigo também serve para estas merdas, não é? Por acaso, lembro perfeitamente, mesmo assim, mesmo mandaste-me um mesmo bem chapadão e acho que a minha cabeça foi à parede. não sei se foi na parede, se foi no chão, foi assim uma coisa, Não. porque tu caíste. Eu caí depois também acho um bocado mais perfita, mas não é. Não, Perfeito. eu sou teatral. Jogador da bola. Eu sou teatral, tu já sabes, não é? Epá, mas sim, foi uma ganda de uma chapada. E eu, a partir desse momento, foi trigo limpo, farinha amparo. Casa. Não, mas fiquei impecável, não chateei mais, não disse mais nada, disse sim, Já senhor. tinhas comido? Sim, senhor. Grandes aventuras, pá. Grandes aventuras. Eu tinha aqui um tema que era qual? Já me lembro. Pá, tu lembras-te de um carnaval dos LMFAO? Que fomos ao Porto. Não, carnaval. Nós fomos ao Porto ver o concerto, sim, mas antes disso. Ainda a minha prima no outro dia falou-me disso, a Sofia. Exatamente, nós fomos com ela e com o Afonso. Nós já tínhamos mais de 18, que lembro que fomos Sim, no teu carro. Exatamente. Mas tínhamos que 18, 19 no limite. Éramos muito putos. Provável. E nós fomos ao Porto, porque os LMFAO, que foi uma febre, não é? Yeah. LMFAO, Yeah. darinho, yeah. Pronto. Fomos vê-los com o Afonso e a Sofia tinha aulas na sexta-feira, porque o concerto foi uma quinta, se não me engano. E a minha tia, não sei como, deixou que ela faltasse às aulas na sexta para levarmos ao concerto. Tu lembras-te disto?
Lembro, porque nós dormimos lá. Dormimos no Porto. E eu já não me lembrava. O engraçado disto é que eu já não lembrava que ela tinha faltado às aulas. Mas ela lembra-se disto vividamente, não é? Porque também Claro. foi ela que viveu isto. Porque nós chegámos tarde do concerto Yeah. e depois ainda a levámos à escola no dia a seguir. Exatamente. Pronto. E no carnaval seguinte, como estava na moda a cena do LMFAO, Yeah. tu mascaraste de, lembra-me do nome dele? Red Foo. Red Foo, que era o vocalista, e eu mascarei-me de Shufflebot. Exatamente. E nós, com Que é o gajo da caixinha, que tem a caixa na cabeça. e que fazia o shuffle. Yeah. E nós, com o tutorial do YouTube, reconstruímos A caixa, fizemos A a caixa caixa- à mão. à mão, só faltou os LEDs dos olhos. Ah, sim, pronto. Era tipo, era um papel com cor. Era um papel com... E eu lembro perfeitamente de ir à Baixa, aqui de Coimbra, ir a uma loja tipo de ferragens, comprar um bocadinho de rede, porque aquilo tem aqui assim o coisa. E pintar. Comprámos a rede, comprámos o capacete para pôr dentro E há aquele capacete das obras. o das obras. Fomos ao continente, às traseiras do continente, buscar uma caixa de cartão, lembras-te Yeah. disso? Sim, sim. Fizemos a caixa e eu mascarei-me de Shufflebot com roupa da Mónica. Eu estava com umas leggings tigresa. Exatamente, foi a leggings da Mónica. Para quem estiver a ver o vídeo no YouTube, eu vou pôr na edição, eu vou pôr aqui a foto yeah. do... Epá, foi muito fixe. A foto do Shufflebot e a foto que temos os dois de tudo Red Full, porque tu estavas de peruca. Exatamente. Pronto. Peruca, óculos, fizemos a t-shirt, ou seja, comprámos uma t-shirt, cortámos para fazer cavas, Yeah. pintámos aqui a dizer LMFAO, se não me engano, Sim. e ainda fizemos um colar também de cartão com... Com o coração que eles usavam. Exatamente. Isto para tudo para dizer, pá, esse carnaval foi épico e nós ficámos mais uma vez tão bêbados no Insónias que quando tentámos entrar no NB, porque no NB eu lembro perfeitamente disto, eu fiquei, pá, Havia isto ficou, concurso de máscaras. isto ficou atravessado até hoje. Havia um concurso de máscaras e eu estava muito confiante no nosso. E nós não conseguimos entrar no NB, ou seja, até hoje nunca sabemos se iríamos ficar no pódio. Yeah. Porque aquilo, na altura, o concurso de máscaras tinhas que entrar até uma certa hora, o que para nós era muito cedo. Pois era. Porque nós saímos do Insónias às 3, 4. 4. Nós saímos do Aquilo Insónias fechava às 4. Às vezes saímos ali mais entre as coisa, 3 e menos as 4, já. coisa. Yeah. Os nossos horários não faziam sentido nenhum. Porque nós saímos do Insónias, ou seja, hoje em dia a hora que eu estou a ir para casa, no máximo, era a hora que eu estava a ir para o NB. Eu, essa hora, já estou na cama a dormir há muito tempo. Sim, mas tu também estás... Quando é que foi a última vez que saíste? Nem sabes. Nem te lembras? Saí. Lembro, foi jantar de inauguração dos legumes. Estava Ou lá? não? Estava lá? Não, peço desculpa, não, foi no revival dos Bois à la carte. Estavas lá, sim, não, senhor. estava nos dois? Não. Espera, o jantar de inauguração do Legumes eu Não, estava cá? esquece isso, estou a baralhar. Não, nós fomos ao jantar, exatamente, nós jantámos no Legumes e fomos para o revival dos Boys à la Exatamente, carte. Foi no exatamente. Natal, Exato, foi uns dias antes do foi Natal. aí, sim. Que cheguei a casa para aí às 4 e pouco assim, Mas e também no sei- dia a seguir, às 8, já estava acordado e ia falecer. Eu deitei-me às 8 nesse dia, bonito. Depois, olha, uma questão de ser pai, ele não muda a hora de dormir para tu ir sair. Achas? Ele está-se bem a cagar. Aí deve ser tão duro acordar tipo de ressaca. É péssimo. Ressaca e cansado. É mais o cansaço. Privação de sono Yeah. é fedido. E vá lá que nesse dia acordou ligeiramente mais tarde, porque normalmente o acordar dele é entre 6h30 e 7h30. No outro dia foi bom, acordou às 8. Pronto, é assim, já a esticar. Olha, e quer contar mais duas histórias. A primeira é nos 8 minutos que faltam. A primeira, já que falámos de um gajo que levou um chapadão porque se comporta menos bem, também agora me quero enaltecer. Há uma história qualquer que nós temos na Figueira da Foz, em que vamos jantar. Foi o Somni. Foi o primeiro que existiu, foi o único que eu fui e jurei para nunca mais também. Fomos ao Somni. Também foi o único, Sim. o primeiro e o único. E eu até gosto de música eletrónica. Não tanto de EDM, porque são coisas diferentes, não é? A música eletrónica que eu gosto é EDM, embora para ti que sejas metaleiro, Como se pode ver, metaleiro, fiz pá, questão de escolher. metálica, é verdade, tu gostas dessas merdas. E não é preta, pronto, só para não... Pá, imagina, o Cortesão é o gajo mais, és o meu amigo mais nerd, porque tu és daqueles nerds que... És um nerd cool, calma, não fiques ofendido. sim. És um nerd bué cool, mas tipo, és um gajo que gosta de videojogos, que usa t-shirts de bandas, Yeah. pá, tipo, és um nerd. Pronto. Puta, assume, é, Pá, tipo, é normal. Sim, só tive aquela fase de Beto na faculdade. Porque pronto, Faculdade de Economia, para quem não sabe, é a faculdade mais elitista aqui de Coimbra. Achas? Foi, sem dúvida. Não é mais tem- elitista. É. Medicina provavelmente é mais. Pá, se formos a ver... Sim, eras Em termos Beto, de- whatever. Pronto, Eu em termos de próprio- guarda-roupa, Eu próprio tive uma fase em que andava aí de caminho, lembras-te? sim. Andávamos todos. Não me na encaixava altura, bem. Naquela altura, de faculdade.
Pronto, para parecer. Yeah, é o que é. Sim, continua. Não, continuo eu. Exatamente. eu estava Fomos a ao dizer- RFM Somni, Exato. sim. E fomos jantar. E nós, pronto, primeiro Somni da Figueira. Obviamente que as infraestruturas não estavam preparadas para receber aquela quantidade de gente. A Figueira estava tipo ao barrote. E nós fomos jantar a um restaurante. Sim, aleatório. uma coisa qualquer que era o único que tinha lugares. Era o único que tinha lugares, sentámos e pedimos francinhas. Yeah, éramos pá, 6 ou 7 ou 8 gajos, já não sei. Já não sei. E nós demorámos 1 hora ou mais para ser servidos. Sim, ou mais. para aí. Tipo, a morrer de fome, que nem pão havia para um gajo morder. Não havia pão de entrada, estávamos à espera da francinha. O que é que acontece? Epá, estavam todos altamente insatisfeitos com o serviço. O senhor nunca mais passava para nós pedirmos a conta. E eu tinha um grupo de... de salientar que era francesinha tipo da lata. Sim, foi horrível. Não havia nada fresco ali, naquela Nada. francesinha, mas pronto. Horrível. Todos queriam levantar e adivinhem só, fugir sem pagar a Yeah. conta. Houve um que sugeriu, epá, fomos tão mal servidos, eu nem me apetece pagar isto, vamos bazar todos. E nós estávamos no meio da rua, ou seja, não estávamos dentro do restaurante, estávamos Yeah. na esplanada, que aquilo é mais ou menos no meio da rua, praticamente. Sim. E com a confusão de gente era levantar e andar e nunca mais ninguém nos apanhava. Olha logo quem, o que sugeriu. Exato. O que sugeriu, olha logo quem. Pronto. E todos concordaram, excepto aqui o Mariquinhas. O Mariquinhas, que é um homem de respeito Não, concordo. e que Assim, valoriza. Hoje em dia, aqueles 15 euros ou 10 que nós pagámos na altura, menos, de certeza, na altura que não foi. nos fez. Naquela altura fez falta. Sim, Davam um jeito. Pá, mas Não, hoje era incapaz. Tipo, não... impensável. Yeah. Mas pronto, só para deixar esta que eu era. Sim. Fui o Ou único seja, gajo do grupo. Pronto, conclusão, toda a gente queria bazar, como a campanha não quis, pagámos todos e pronto. Pagámos todos o jantar, que fomos altamente mal servidos. E sabes o que é curioso? É que isto é engraçado, a perspectiva de um e do outro. Tu achas que hoje em dia pensas, pá, não, e ainda bem. Yeah. E eu, se calhar, penso, pá, tinha sido uma boa aventura. Pá, tinha. É que eu nunca fugi sem Mas era pagar. parvoíces da idade. Tipo, não, Yeah, agora mas não. lá está, tipo, nunca fugi sem pagar. É uma coisa que me Yeah. falta. Mas também não vai ser com esta idade. Foda-se. O que seria? Foi engraçado. Mas voltando só um bocado atrás, porque eu acho que isto é uma história engraçada. Tem tanto de cómica como de trágica, na verdade. Nós fomos da mesma turma, de 7º ao 9º ano. Yeah. E o que é que acontece? Já O que é sei. que acontece? Nós- Esta foi boa. Quando nós mudamos do 7º ano, ou seja, quando nós transitamos do 6º para o 7º, as escolhas das opcionais vão definir a turma em que ficas. Exatamente. E nós, nós tínhamos, quais eram as opcionais? EVT, que é Educação Visual e Tecnológica, Música. Dança, Sim. tinha teatro, a turma de teatro acho que só abria consoante o número de vagas, Yeah. e havia, o que mais? Música. Pá, não sei. Pronto, não interessa. Era assim, ou era ET, EV, ET design. também. Não, design não. Eu tive design. Tiveste design? Eu lembro perfeitamente que tive design. Porque eu lembro... Queres-me começar a fazer este thumbnails do YouTube, que eu não estou satisfeito? Já que tiraste design? Não, se quiseres arranjo-te quem faça por um preço justo. Pois, o problema é o preço, amigo. Opa, olha. O investimento... Pá, ninguém faz nada de borla. Pois, eu sei, não há almoços grátis. Mas é que eu preciso, pá, enfim, vamos prosseguir. Eu não estou satisfeito com os Pronto, meus olha, thumbnails. malta, quem quiser aí dar aí um contributo, aí dá 5 minutinhos Pá, para não, 5 eu minutos tenho- a fazer uma thumbnail. Eu Pronto, tenho também. que pagar alguma coisa agora. Temos é que acordar o quê? Cafezito Sim, pá, e um aperto de mão. é porque, sei lá, o dinheiro que está investido aqui, eu já não tenho orçamento para thumbnails, mas gostava porque eu acho que as minhas são muito amadoras, muito Epá, podres. Não sei, não reparei muito. O game nisso. do YouTube, tipo, Ah. também, percebes? É que o Só YouTube tem um game. Um à parte tu percebes. Tipo, Hum. agora há duas thumbnails, porque às vezes vejo um vídeo, aparece-me um vídeo sugerido que tem uma thumbnail. Por exemplo, volto mais tarde, tem outra thumbnail. Sério? Yeah. Por acaso, agora que falas, quando eu estou a fazer upload dos vídeos no YouTube, eu não tenho a certeza se aquilo se não dá a opção de pôr duas. Acho que sim, Ah. mas eu ponho só uma. Mas acho que realmente podes e aquilo vai. Acho que aquilo tem lá uma opção que é sugere o melhor para quem está a ver. Ok. Mas a sério, ou então, no limite, também pode acontecer. O dono do canal, quem fez o upload, Muda. o youtuber pode mudar. Eu posso mudar as minhas thumbnails todas agora. Ok. Não sei, mas tipo,
Ok, mas ver é vídeos interessante. recentes, não faz muito sentido. Mas pronto. Não sei. Voltando, ou seja, conclusão, chegavas ali e tinhas que decidir 2 ou 3 disciplinas diferentes. Então, as gajas todas foram para a dança, pronto, e eu lembro-me que escolhi ET e Design, e tu deves ter escolhido ET e EV, ou uma coisa assim. ET e EV, yeah. Provavelmente. Que era com a professora Sapinho. Exatamente. Conclusão, éramos tipo só gajos. Pronto, as opcionais levaram-nos a uma turma só de homens. Yeah. Do 7º ao 9º, que era o 7º E, 8º E, 9º E, nunca mais me esqueço. E éramos, se não me engano, 31. Epá, isso já não sei. Pronto, já não Éramos interessa. bués. Éramos muitos. Pá, e nesta idade, uma turma só de homens, nesta idade e noutras, as mulheres são precisas no mundo. E aquilo virou a selva. Aqueles 3 anos foram completamente wild. Yeah. Pá, Sim, um gajo só fazia merda. nós só fazíamos merda. Nós Lembras-te daquelas cenas que os gajos metiam um bocadinho, Olha o microfone. um bocadinho de papel na boca e cuspia com a caneta assim para o Lembro, quadro? lembro. Lembras-te que houve um gajo que fez tipo uma bola de papel tipo gigante, pai, do tamanho de um punho, mastigou aquilo várias vezes Ai, e foi que nojo. juntando e atirou uma bola gigante e colou no quadro. Não me lembro. Mal fisicoquímica. Não me lembro. Lembro disso perfeitamente. A professora assim a escrever e depois vê aquela merda ali colada. Tipo, lindo. Não me lembro. Pá, do que é que eu me lembro? Lembro-me que nós éramos tão selvagens que houve uma professora nossa. Estás preocupado com as horas? Falta um pouco. 5 minutos, bem, né? Já são 11h40. Mas vou terminar a história. Ok. Lembro-me que uma professora nossa levou o livro de ponto para casa sem querer, mas nós éramos tão selvagens que ela teimou que um de nós tinha roubado o livro de É ponto. verdade. Pá, e depois veio-se a descobrir que foi ela que tinha levado para casa. Isto é hilariante. Mas foi a única história que jogou a nosso favor. Porque eu lembro perfeitamente de uma aula em que, eu acho que era aula de português, tu dizes que não, mas eu tenho quase certeza. Eu não estava lá porque eu estava no outro. Eu tinha ido, durante o fim de semana, tinha ido andar de bicicleta com uns amigos meus, e um deles emprestou-me umas luvas para a bicicleta. E eu levo as luvas na segunda-feira para lhe entregar na escola, porque ele era de outra turma, era o Manel. Sei. E eu deixei as luvas em cima da secretária para não me esquecer de no intervalo levá-las. Claro que alguém pega na merda das luvas, estávamos no resto de chão, pega na luva, porta fora. E eu janela fora. E eu não vou de modas. A professora está virada para o quadro e eu salto a meio da aula, não peço para ir à casa de banho, nada, salto a meio da aula, lá para fora para ir buscar as luvas, e quando vou tentar entrar, a professora está virada para nós. Toda a gente olha para a janela, a professora começa a pedir para fechar as janelas, e quando ela diz fechem as janelas, eu tenho que sair lá de fora, debaixo do muro, e dizer: professora, estou aqui. Claro. Rua, não é? Como vocês devem calcular e imaginar. Mas a história mais mítica dessa altura foi, ou seja, no ano havia a viagem de finalistas, e pronto, andava-se a falar nisso e tal, e numa aula, acho que era de geografia, que era com a diretora de turma, então estávamos a ser projetado para o quadro, e era daqueles projetores antigos, com acetatos. Exatamente. E do nada está a apresentar e aparece tipo uma mancha no acetato, no projetor. E depois vai-se a ver, era o quê? Calma, antes de ires. O mais curioso disto é que a professora efetivamente estava a fazer apresentações com acetatos, como se fazia na altura, e nós estávamos todos a tirar notas. Tipo, estava tudo a olhar para baixo. Tudo a olhar para baixo. Pá, isto é surreal, numa turma de 30 pessoas, como é que isto aconteceu? Estávamos todos a escrever, e de repente, quando levantamos a cabeça, efetivamente, está uma mancha no acetato. Mas nós ignorámos, podia ser qualquer coisa. Podia ser o papel sujo, né? Até o acetato sujo. Até que a professora... Até que ela aproxima-se e vê e diz: quem é que fez isto? E nós, sem perceber, pronto, depois ela diz que estava um macacão. Macaco não, mesmo ranho, Sim, ranhoca. uma Estava lula. um bocado de ranho, lula. Uma lula. Colado no acetato. Pronto, pânico instaurado, e ficávamos todos tipo, quem é que pode ter sido? E a professora, pronto, por ser mais velha, chega à conclusão que isto só pode ter sido os alunos que estão mesmo aqui à volta, que eram 4. Ou seja, eu por acaso, como sou o R, estou lá para o fundo. Como eu. Exato. Eu lembro que estava lá de Samuel. Eu não lembro de quem é que estava ao lado. E então ficou ali decidido. E ela disse, já que ninguém se assume, vocês vão ficar aqui todos no intervalo e para chegar à conclusão de quem foi, e essa pessoa tem que assumir, senão não há viagem de finalistas para ninguém. Logo, um pranto. E eu lembro perfeitamente, estávamos todos a decidir, a discutir todos juntos, e estava uma pessoa à parte.
E nós, claro, bem, isto não é preciso ser muito inteligente para perceber quem é que foi. A verdade é que o rapaz nunca admitiu, Nunca. Cabrão. e depois ganhou uma alcunha por causa disso. Pá, vou-te mesmo dizer cabrão. Se estiveres a ver isto, és um cabrão. Também és mauzinho. É pá, não sou mau. O puto, ele condicionou, agora estou revoltado, ele condicionou um momento que teria sido único e épico na nossa vida, Yeah. Condicionou-nos a todos. Porque, e o mais ridículo disto tudo, é que nenhum de nós viu. A turma inteira, ninguém viu aquele ranho ali a parar. Yeah. Yeah. E Mas o gajo- pronto, toda a gente sabia, depois ele ganhou uma alcunha, era o nome, para não estar a dizer quem é, Não. Macaco. Eish. Pronto. Sim. E pronto, opá, ou seja, meteu um macaco, é um macaco. Na altura, que é ainda não lógico. havia, na altura que ainda não havia bullying. Também. Podíamos Sim, mas fazer pronto, essas também já foi há coisas. tanto tempo, também já não é por aí. Não, mas isso é, hoje em dia, agora tenho que dar esta. Olhando em retrospectiva, foi super. Obviamente que nós éramos umas crianças. Ele não tendo admitido, nós devíamos ter arranjado maneira de tipo ter forçado a admitir e explicar à diretora de turma, mas nós também não tínhamos essa capacidade de argumentação na altura, não é? Já ele sabia perfeitamente quem é que tinha Sim, sido. mas cortou-nos de 9 turmas é que eu lembro-me disto, de 9 turmas do nono ano, vamos acabar, Yeah. de 9 turmas do nono ano, nós fomos a única que não foi de viagem de É verdade, finalistas, pá. é verdade. E, Pá. pronto, e essa ficou entalada e pronto. Entalada até hoje. Sim. Mas olhando em retrospectiva, também a alcunha que lhe demos não era. Pá, Não, era não fedido. foi Hoje em pronto. dia, pensando, Sim, hoje em dia tu não podias fazer isso, não é? certo. Éramos cancelados e. Mas também tínhamos quê? Nono ano, tens que 14 anos? Para aí, 13, 14, já. Pronto. Miúdos. Bem, tendo E em a- conta, diz. Está feito. Tendo em porque conta que há compromissos, há compromissos familiares da tua exatamente. parte e tendo em conta que eu me atrasei, vamos ter que fechar aqui. Amigo, Mas foi bom. Olha, malta, se quiserem mais, comentem. let's go. Foda-se, afinal, para quem não queria, estás soltinho. Essas merdas eu sei, não quer dizer que eu sei. Queres fazer mais? Não se esqueçam de. Subscrever, meter like, comentar, apertem o sininho. Exatamente. E é isso. E é fiquem isso. atentos. Pá, a Joana, Já está. Temos que ir, temos que ir. Eu só para vos dizer, malta, por favor, subscrevam o canal. Quanto mais subscreverem, seja no YouTube, seja no Spotify, seja na Apple, sigam no Instagram. Quanto mais subscreverem, mais o canal cresce, mais eu posso trazer convidados interessantes como o Rui e outros. E é isso, estamos juntos. Até à próxima. Um grande abraço. Tchau, malta. Obrigado.